Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias e seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da palavra, seguindo aí a nossa caminhada bíblica, refletindo sobre os capítulos da Bíblia. E nós já percorremos aí, no início dessa trajetória bíblica, estamos hoje no 16º capítulo da Bíblia, estamos em Gênesis, estamos começando do começo, e já quero agradecer a Deus por cada um que está ajudando e interagindo com o nosso canal. Compartilhe, pessoal, nos ajude a compartilhar. Quando você compartilha, você está fazendo a obra de Deus. Por quê? Porque aqui em Momento de Reflexão nós trazemos vários temas à luz da Palavra de Deus e vamos para a Palavra de Deus, refletimos nela o que nós podemos aprender dentro do tema. Como eu disse, estamos numa caminhada bíblica aí, num propósito bem audacioso, capítulo por capítulo da Bíblia, né? São 1189 capítulos a Palavra de Deus tem, e estamos aí no Gênesis capítulo 16. E também, é claro, pessoal, quero também dar uma saudação para você que está vendo o nosso vídeo pela primeira vez. Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aí na plataforma TikTok, plataforma do YouTube, e eu conto muito com o apoio de vocês. Compartilhe, comentem embaixo do vídeo e, se assim desejar, se tocar no seu coração, sugestão de temas aí. Se não tocar no coração, sugira aí um tema do mesmo jeito que nós venhamos aí, trazemos para que a gente venha aprender junto. Aqui, quem ensina é a palavra. Eu estou aqui junto com vocês para aprender um pouquinho mais, tá bom? E também, pessoal, eu dou uma dica para vocês. Às vezes a gente quer de repente um fundo instrumental, alguma coisa do gênero, para que a gente venha de repente refletir, meditar, orar. Pessoal, dá uma olhada no canal do Braham Oficial aí, né? O qual aí tem vários instrumentais de adoração, oração, meditação, relaxamento, paz, né? Para que a gente venha sentir a presença de Deus, para ter aquela particularidade com Deus. Às vezes que ali, né, ficar naquele momento mais assim, né, de encontrar consigo mesmo, de se achegar a Deus. Então dá uma olhada ali no canal do Braham Oficial ali, e você vai ver que tem muita coisa. O cara é fera, viu? Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos refletir sobre Gênesis capítulo 16, com um subtema aí: quando tentamos ajudar Deus, né? Então vamos ver o que nós podemos aprender dentro do capítulo 16 de Gênesis, né? Porque a promessa de Deus não havia falhado. O problema era a ansiedade de Abrão e Sarai. Quando o homem tenta acelerar o tempo de Deus, frequentemente cria dores que poderiam ser evitadas. Então vamos lá. Primeiro ponto: a impaciência pode nos levar a decisões perigosas, né? Então vamos ali para o versículo 1, né? Vamos ali para o versículo 1. E diz assim, ó: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Então assim, Deus já havia prometido um filho a Abrão em Gênesis 15. Dá uma conferida lá, nós trouxemos referente a isso lá na reflexão de Gênesis 15. Mas o tempo passou e nada aconteceu. Sarai começou a olhar mais para as circunstâncias do que para a promessa. No contexto cultural do Antigo Oriente, era comum uma serva gerar filhos em nome da senhora da casa. Humanamente, aquilo parecia lógico, mas nem tudo que parecia aceitável culturalmente está alinhado com a vontade de Deus, né? Sarai tenta resolver espiritualmente algo usando apenas estratégia humana, que é o grande erro que todos nós cometemos: querer utilizar o natural, as coisas humanas, para querer resolver as coisas espirituais. Então, fazendo assim uma aplicação dentro dessa ótica, muitas pessoas começam na fé, mas depois tentam ajudar Deus. Por exemplo, fazendo aliança errada, tomando decisão precipitada, forçando portas, tentando resolver no braço, né, aquilo que deveria ser entregue à oração. Então, aquilo que nasce da ansiedade geralmente produz conflito depois, né? Então, nós temos duas referências sobre isso. Temos lá em Provérbios, vamos dar uma olhadinha lá, livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e 6, que diz assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento.
Reconheça-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha só o que o provérbio está falando. Confia no Senhor de todo o coração, né? Sarai não confiou no Senhor de todo o seu coração. E também lá no livro de Isaías, né? Profeta messiânico, profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. E diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Né? Que foi o que não aconteceu com Sara, né? Infelizmente. Então isso aqui faz a gente já refletir um pouquinho, sabe, sobre isso, né? Quando o confiar em Deus através da fé é entregar na mão dele e não querer tirar. Então, se você confiou algo nas mãos de Deus, deixa nas mãos dele. Não tenta acelerar o processo. Não tenta tirar das mãos dele e tentar cortar o caminho daquilo que ele diz que vai fazer. Segundo ponto, decisões fora da vontade de Deus geram consequências, né? E ali, vamos ali agora para o versículo 2. Que diz assim: e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Então Abrão tinha recebido a promessa diretamente de Deus, mas decidiu ouvir a pressão humana acima da direção divina. Agar engravida e imediatamente a casa entra em conflito. Então vamos lá, vamos observar a sequência aqui. Sarai pressiona Abrão, Abrão cede. Agar se exalta, Sarai se revolta, Abrão se omite e Agar foge. Essa é a sequência aí do processo. Então assim, uma escolha precipitada trouxe desordem para todos os envolvidos. E exegeticamente falando, o verbo hebraico usado para ouviu no original é chamar, que quer dizer carregar a ideia de obedecer. Abraão não apenas escutou Sarai, ele se submeteu à sua decisão lógica e humana. E isso lembra o padrão do livro de Gênesis. Eva viu, Adão ouviu, ambos sofreram consequências. Então, se for fazer uma aplicação aqui, uma decisão fora da direção de Deus pode afetar família, ministério, emoções e futuro espiritual. Parece coisa boba, né? Mas olha a consequência de um ato só. Então, nem toda oportunidade é uma permissão divina, né? Terceiro ponto. Deus vê quem foi esquecido pelos homens. Então, vamos ali agora para o versículo 7. Que diz assim, ó: e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Né? Agar foge para o deserto. Ela era serva, estrangeira e rejeitada. Aos olhos humanos parecia insignificante, mas Deus foi atrás dela. Né? E aqui acontece algo poderoso. Agar é a primeira pessoa na Bíblia a receber uma manifestação tão pessoal do anjo do Senhor com promessa direta. Né? Ali no versículo 13, ó, diz assim, ó: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava. Tu és Deus que me vê, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Né? No hebraico é o Roi, quer dizer, o Deus que vê. Então, fazendo uma aplicação dentro disso, talvez as pessoas não enxerguem a sua dor, sua luta ou sua lágrima escondida, mas Deus vê. Deus vê quem foi abandonado, Deus vê quem foi humilhado, Deus vê quem foi injustiçado. Deus vê quem está no deserto. O deserto não é a ausência de Deus. Muitas vezes é o lugar do encontro com Ele. Né? E temos aí uma referência no livro de Salmos. Capítulo 34, versículo 18, que diz assim, ó: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito.
Então, foi isso que aconteceu com Agar. Quarto ponto. A promessa de Deus não depende da pressa humana. Então, mesmo depois do erro de Abraão e Sarai, Deus não abandonou a sua promessa. Ismael nasceu, mas não era o filho da aliança. O verdadeiro cumprimento viria depois, através de Isaque. E aplicando aqui, o fato de algo dar certo humanamente não significa que veio de Deus. Há coisas que nascem da pressão, da carência, do medo, da ansiedade. Mas as promessas de Deus nascem no tempo certo. E nós temos uma referência lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Então assim, pessoal, Gênesis 16 nos ensina que a ansiedade pode distorcer decisões, a precipitação gera conflito, Deus continua vendo os feridos e a promessa de Deus não precisa da ajuda da carne, não precisa da ajuda de pessoas. Deus não precisa de ajuda. O que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir. E aí uma frase de impacto para tocar no meu e seu coração é: quando tentamos acelerar o tempo de Deus, criamos problemas que somente Deus pode resolver. Que foi o que aconteceu com Agar, que aconteceu com Sarai e Abrão, que não esperaram o tempo certo de Deus. E aí, pessoal, aqui vem um convite final. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez esteja tentando resolver tudo sozinho. Mas hoje Deus está dizendo para você: confie no meu tempo, minha promessa não morreu. Ok? Deus não esquece, Deus é fiel. Deus vê, Deus cuida, Deus cumpre, né? É como diz aqui no banner aqui, ó. A impaciência pode nos levar a decisões perigosas. No versículo 1, ó, que nós lemos. Decisões fora da vontade de Deus gera consequência, do versículo 2 ao 6. Deus vê quem foi esquecido pelos homens, do versículo 7 ao 13. E a promessa de Deus não depende da pressa humana, do versículo 14 ao versículo 16. Ou seja, tu és Deus que me vê. O Senhor é o Deus que nos vê e sabe de tudo. Por isso que nós devemos confiar o quê? No tempo dele. Hein? Confiar no Senhor. Palavra muito forte. E faço-te a pergunta. Foi edificado? Tocou aí? Falou com você? Então compartilhe. Nos ajude a compartilhar essa mensagem para que ela venha alcançar mais pessoas, que mais pessoas venham ser impactadas por essa reflexão da Bíblia. Não é minha. Não é minha. Não tem a autoridade aqui, é a palavra. A autoridade vem de Deus. Então, nos ajude. Quando você compartilha, você participa daquilo que Deus está fazendo, tá bom? E, pessoal, comentários estão totalmente liberados para você expor a sua opinião. Concorda? Não concorda? Discorda? Coloque aí a sua opinião. É muito importante para nós, que eu tenho certeza que a gente vai aprender aqui com o teu comentário. Sugestão de temas? Comente aí também, pessoal. Coloque aí uma sugestão de tema para que a gente venha trazer. Então, estamos nessa trajetória bíblica aí, capítulo por capítulo, mas abrimos aí uma lacuna aí com a sugestão do seu tema para que a gente venha aprender junto aqui no canal, tá bom? Pessoal, uma coisa eu sempre digo: vamos pedir a Deus sabedoria, entendimento e discernimento. Sabedoria para a gente esperar nele, discernimento para quando é para nós fazer ou ele fazer. Aquilo que ele vai fazer só ele pode, aquilo que é para nós fazer ele não vai fazer por nós, né? Então vamos pedir muito discernimento, sabedoria e entendimento para compreender o agir de Deus na nossa vida, tá bom? E uma coisa é o primeiro passo para que você venha compreender as coisas de Deus, é você fazer parte disso, né? Como que eu faço parte? Primeira coisa, a palavra de Deus diz que o único caminho, a verdade e a vida para chegar ao Pai, a única ponte do homem ao Pai é Jesus. Então comece entregando seu coração para Jesus. Entregue seu coração para Ele, entregue seu coração para Deus.
né? Deixa ele governar a sua vida, deixa ele governar o seu coração. Esse é o grande primeiro passo. Nada começa sem isso. E você vai ver o que é Deus. Não é te isentar de luta ou de dificuldade, é estar com você diante dessas circunstâncias, tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Deus abençoe e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, trazendo aí Gênesis capítulo 17, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.